dia, amados. Nós estamos começando esta semana uma série de devocionais conectados na palavra. Eu quero que você venha comigo nesta manhã para desfrutarmos de uma meditação da palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, onde fala sobre a parábola das 10 virgens prudentes e a que não era prudente. Essa parábola Jesus, ele dá a comparação nessa palavra ao típico casamento judaico, onde o noivo ia com os seus amigos a encontrar-se com a noiva e a noiva ali esperava com as virgens, com as moças, com as suas lamparinas. E essas lamparinas, elas tinham que estar acesas para que elas pudessem ver quando o noivo estivesse chegando. Porém, dentro dessa palavra, desse contexto, o Senhor nos traz muitas revelações, pontuais para esse tempo que nós estamos vivendo. Ele compara inicialmente ao reino dos céus semelhante a 10 virgens. Esse número 10 fala-se de totalidade. Quando o Senhor olha para a sua igreja, porque as virgens aqui simbolizam a igreja de Cristo, e a lâmpada simboliza a palavra. Então, quando ele fala 10, ele está falando de totalidade, uma igreja completa, uma igreja perfeita, uma única igreja. Quando ele olha para uma igreja, E a lâmpada, o salmista diz no Salmo 119, no verso 5, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, então, no início da igreja, a igreja era uma igreja focada, uma igreja que tinha um objetivo, uma igreja que estavam juntos, trabalhando juntos para um objetivo único, encontrar-se com o noivo. E elas estavam unidas. Mas quando nós vamos no verso 2, você já não encontra mais as 10 virgens, você já não encontra mais essa totalidade. Você vai ver que somente 5 dentre elas eram prudentes e as outras 5 eram nécias. Você vai ver o que? Uma divisão, ou seja, o propósito se rompeu no meio do caminho. As nécias, elas tomaram as suas lâmpadas, mas a Bíblia diz que elas não levaram consigo azeite. A lâmpada, ela é um instrumento, mas ela sozinha, ela não consegue resolver o problema, cumprir o seu propósito, cumprir o seu objetivo, porque ela precisa do azeite. Ou seja, não adianta somente você ler palavra, não adianta você só estar lendo todos os dias, se você não tiver uma unção, uma graça, uma revelação da palavra. A Bíblia diz que desde o início todas elas conheciam a palavra, conheciam o propósito, mas se perderam e somente 5 delas, seguiram no propósito. As outras 5 conheciam a palavra, mas não tinham azeite. Elas tinham conhecimento, mas elas não tinham a unção, Mas as prudentes, elas levavam a lâmpada, que é a palavra, e levaram consigo também o azeite nas suas vasilhas. Porém, no verso 5 diz que tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. Lembre-se que desde o início eram 10. O Senhor sempre fala na sua igreja, na sua totalidade. Só que Ele está nos instruindo, está abrindo os nossos olhos, está nos alertando, que mesmo tendo a palavra, mesmo umas levando consigo o azeite, a unção, vai chegar um momento, no momento das dificuldades, nos momentos de luta, nos momentos como esse que nós estamos enfrentando agora, Nós podemos perder o foco, nós podemos sair do propósito. Diz que todas adormeceram, mas no verso 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito e era o noivo. E diz, saia ao seu encontro.
para esse tempo que nós estamos vivendo, sinais de finais do tempo, nós vamos precisar muito mais do que uma leitura diária, muito mais do que ir no culto, muito mais do que ir numa rede, muito mais do que uma célula, muito mais do que isso. Nós vamos ter que ter unção, graça na nossa vida. E a chave dessa unção, a chave dessa graça, né, vai estar nos próximos versículos, no 7, no 8, no 9, onde diz que todas elas se levantaram quando ouviu o grito do noivo. Diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, elas se levantaram com o que tinha, se levantaram com conhecimento, se levantaram com a palavra, porque elas vão ouvir. Nós estamos passando todos por momentos complicados e nós estamos sabendo que isso é sinal de Deus, é sinal, o Senhor está querendo falar conosco, né? E as nécias, nesse momento, né, elas correm nas prudentes. Ou seja, nós vamos ver duas igrejas aqui. Uma igreja que está buscando, uma igreja que está se alimentando, uma igreja que está orando, uma igreja que está jejuando e outra igreja que só está vivendo, né, fases. Está vivendo de receber bênçãos, ainda está vivendo assim, sendo vítima da circunstância, murmurando e reclamando. Mas esse exato momento diz que as nécias que não tinham essa unção, elas correram a buscar daquelas prudentes que carregavam essa graça, essa unção. Queridos, nós precisamos fazer parte desta igreja prudente, da igreja que busca, da igreja que ora, da igreja que jejua, da igreja que está na intimidade com o Senhor, porque sabe o que aconteceu? Essas nécias, elas vieram correndo para as prudentes e elas disseram assim: dá-nos por favor dessa unção, dá-nos por favor dessa graça, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E sabe qual foi a resposta? Que se você ler parece que são egoístas. As prudentes disseram assim: não, porque vai faltar para nós, né? Vai lá e compre. Mas eu te digo uma coisa, queridos, não dá, porque estamos falando de unção. Unção é intimidade. Intimidade não dá para comprar. Intimidade é pessoal. Então, nesta manhã, nesse início de semana, busque intimidade com o Pai. Busca receber revelações dele, se encher com a presença dele, porque nós teremos para dar. Porque existe um povo que conhece a palavra, existe um povo que pensa que está preparado, mas está chegando o tempo onde essas pessoas estarão desesperadas. E eu quero crer que eu e você somos essa igreja, aleluia, que vamos estar preparados para receber, preparados para estar preparando outras pessoas para que elas possam também entrar nessa intimidade e nessa busca. Em nome de Jesus, né? Que o Senhor te abençoe.